Pessoal, nós estamos aqui novamente lendo aí a atuação junto ao idoso. Nós vamos começar na página 40. Na referida lei, é posto que devemos compreender por idosas as pessoas que possuem mais de 60 anos de idade. Além de definir o segmento social do idoso, a lei foi elaborada com a finalidade de assegurar os direitos das pessoas idosas, buscando assim favorecer sua inserção familiar e comunitária, bem como oferecer a possibilidade de uma vida autônoma e independente, ou ainda, conforme está posto no artigo 1º, a Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Brasil 94. Para que esse objetivo seja alcançado, a Lei nº 8.842/94 destaca alguns princípios e diretrizes, enfoca aspectos relacionados à gestão da política nacional do idoso e disciplina as competências das políticas sociais e de cada ente federado na promoção de defesa dos direitos dos idosos, além de outros aspectos afins. No caso, os princípios são algo que subsidia as nossas ações, e no caso dessa lei não seria diferente. Assim, os princípios nela contidos devem ser algo que irá oferecer o embasamento para as ações empreendidas em prol da política nacional do idoso, no que se concerne os princípios contidos na Lei 8.842/94. Observamos que a responsabilidade pelo idoso é conferida à família, ao Estado e à sociedade, ou seja, é uma responsabilidade partilhada entre as diversas esferas da sociedade. Assim, o envelhecimento não é comprometido como uma dimensão privada, particular, mas como um fenômeno que diz respeito a toda a sociedade. Além disso, ainda considerando seus princípios contidos na Lei 8.842/94, observamos que a sociedade, a família e o Estado também são chamados a intervir no sentido da proteção contra as formas de discriminação que podem acometer idosos. A lei faz também uma menção à necessidade de que a elaboração das políticas estaduais e municipais de proteção ao idoso sejam consideradas as peculiares regionais, ou seja, as especificidades de cada região. De acordo com a tal legislação, ainda no âmbito dos princípios, destaca-se que o idoso deve ser o principal agente das ações, ou seja, o protagonista das ações propostas pela Política Nacional do Idoso. Isso posto, diz o artigo 3º da referida legislação, que a Lei nº 8.842/94 estará regida pelos seguintes princípios. Primeiro, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, o seu bem-estar e o direito à vida. Segundo, o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. Terceiro, o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. Quarto, o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. Quinto, as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade geral na aplicação desta lei. Brasil 94. A saber, o fato de a lei que dispõe sobre a política nacional do idoso estar regida por esses princípios simplesmente que nos dizer que todas as ações em prol do idoso deverão também estar orientadas pelos mesmos princípios em todo o território nacional. Já no que diz respeito às diretrizes, segundo o artigo 4º, consta os seguintes. Primeiro, a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso que proporcione sua integração às demais gerações. Segundo, participação do idoso através de suas organizações representativas na formulação, implementação e avaliação das políticas, nos planos, nos programas e projetos a serem desenvolvidos. Terceiro, priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, que é no asilo, à exceção dos idosos que não possuem condições que garantam sua própria sobrevivência. Quarto, descentralização político-administrativa. Quinto, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços. Sexto, implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos, dos programas e projetos em cada nível de governo. Sétimo, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos
biopsicossociais do envelhecimento. Oitavo, priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados, prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família. 19º, apoio aos estudos e pesquisas sobre a questão relativas ao envelhecimento. Brasil, 94. As ações em política do idoso no Brasil precisam ser desenvolvidas com base nas diretrizes elencadas, ou seja, tomando como referência essas linhas para a atuação, para o desenvolvimento da ação. É importante destacar que, conforme posto pela lei, é necessário que as ações da política do idoso possibilitem a participação e a integração do idoso na sociedade. Essa observação é importante porque, conforme vimos na história das ações empreendidas junto ao idoso no Brasil, as práticas voltadas a esse segmento social envolviam, via de regra, sua segregação. No entanto, conforme observamos na legislação em questão, a proposta é a integração do idoso, buscando assim romper com essa prática culturalmente estabelecida que o afasta de sua família e o afasta da sua comunidade como um todo. Essa participação, segundo a lei, deve acontecer por meio do estímulo à consolidação de instâncias participativas que incentivem o idoso na tomada de suas decisões. Ainda reza a lei que as ações em política do idoso devem priorizar os idosos na organização das políticas sociais e destaca com especial relevo que as ações em políticas sociais devem ser preferencialmente desenvolvidas, buscando manter a vivência familiar e comunitária nos atendimentos, ou seja, a prática de inclusão em asilos ou instituições de longa permanência deve ser considerada uma possibilidade apenas quando todos os outros recursos disponíveis não mais se mostrarem capazes de atender à demanda. No âmbito da priorização referida, ainda é posto que os idosos devem ser público prioritário quando necessitarem de serviços públicos e privados, sobretudo se forem pessoas sem vínculos familiares. Destaca ainda que as ações em questão devem ser operacionalizadas de forma descentralizada, ou seja, os estados e os municípios precisam constituir uma política do idoso específica para o idoso, pois apesar de for necessária considerar os dispositivos legais postos pelo governo federal, é fundamental que seja observada a realidade de cada município. O texto legal, conforme observamos, recomenda ainda a capacitação daqueles que irão atuar com idosos nas áreas de gerontologia e geriatria, demonstrando assim que se busca uma prática respaldada em um conhecimento específico e não mais uma intervenção desqualificada e sem formação como era até então usual nas práticas empreendidas junto ao idoso. No sentido da melhoria dos serviços prestados, o texto ainda fala que há necessidade de apoio para estudos e pesquisas sobre o envelhecimento, ou seja, há uma proposta para que a produção de conhecimento sobre esse processo seja cada vez mais estimulada. Com relação aos serviços, recomenda-se que eles sejam instrumentos de divulgação dos direitos dos idosos, buscando conscientizar o público-alvo a ser atendido pelas ações, que são os idosos. No âmbito da questão dessa informação, destaca-se ainda a importância da divulgação dos serviços que estão disponíveis para acesso da população idosa. Para que a política nacional do idoso seja executada, a lei disciplina ainda responsabilidades entre entes federados e orienta acerca das ações que precisam ser empreendidas por meio das políticas sociais, das áreas a promoção, assistência social, a saúde, a educação, o trabalho e previdência social, habitação também, urbanismo, justiça e cultura, esporte também lazer. Brasil 94. Segundo a Lei 8.842/94, a responsabilidade maior por coordenar e organizar toda a política nacional do idoso é da Secretaria Nacional de Assistência e Promoção Social ou do órgão que ocupe essa incumbência no governo. Atualmente, esse órgão denomina-se Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à Pobreza, sendo assim responsável por coordenar o PNI. Para maiores informações sobre o Ministério do Desenvolvimento Social, o combate à fome e à pobreza e sobre o Conselho Nacional do Idoso, visite o site aí www.mds.gov.br. A secretaria em questão deve coordenar a organizar a política, desde que possua aval do Conselho Nacional do Idoso, né? Nota-se que a lei disciplina que os conselhos de idoso devem ser instituídos nos estados, nos municípios e no Distrito Federal e devem ser
órgãos permanentes, com composição partidária, com representação de entidades governamentais e não governamentais, ainda devem constituir-se com instâncias participativas e deliberativas, ou seja, com poder de decisão sobre a política elaborada em prol do idoso. Cabe, segundo a lei, ao Conselho realizar a formulação, a supervisão e a avaliação das políticas que são destinadas ao idoso. No entanto, cada esfera administrativa, governo federal, estado, município e Distrito Federal deve destinar recursos financeiros para o desenvolvimento das ações e assumir responsabilidade partilhada entre entes federados e Conselho, e compromisso com o projeto de melhoria das condições de vida das pessoas na terceira idade em sua gestão. No entanto, a maior responsabilidade é conferida ao governo federal, que deverá elaborar a Política Nacional do Idoso, inclusive por meio da elaboração de orçamento para o desenvolvimento das ações Brasil 94. As ações são empreendidas nas áreas da produção ou da promoção e da assistência social, na saúde, na educação, no trabalho, na previdência social, na habitação e também no urbanismo, justiça, na cultura, no esporte e no lazer. Todas essas intervenções precisam ser organizadas por cada área, pensando na consolidação de uma política nacional do idoso, que só será possível com a colaboração de cada área. A Lei 8.842/94 disciplina para isso quais seriam as principais atribuições de cada área, além de fazer inserções em linhas gerais sobre cada área para regulamentar o disposto nossa lei, e cada área de atuação precisa compor dispositivos legais de regulamentação para constituir programas, projetos e serviços em prol dos idosos. Iremos estudar esse serviço nos tópicos a seguir. Vejamos então o que está disposto na referida lei em relação às áreas anteriores citadas. No que diz respeito à assistência social, a lei descreve assistência social com a terminologia promoção social e assistência social, mas hoje podemos entender que as competências elencadas no texto legal são de responsabilidade da MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, mas enfim consta na lei que caberia a essa área, além da coordenação da Política Nacional do Idoso, atender por meio de suas ações a todas as necessidades básicas dos idosos, sendo possível para isso recorrer ao auxílio das famílias, auxílio da sociedade civil e também auxílio do Estado. Caberia ainda a essa área a criação de serviços alternativos destinados aos idosos, a promoção de simpósios, seminários e eventos a fim de para realizar uma discussão sobre o processo de envelhecimento, a realização de estudos, realização de pesquisas sobre o tema e a capacitação e a formação para aqueles que, porventura, trabalhem com idosos. Já a intervenção da área da saúde deve acontecer por meio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Caberia o SUS organizar ações preventivas em relação a doenças típicas da senilidade, além de dispor sobre normas e fiscalizar serviços destinados a idosos, inclusive no que diz respeito ao atendimento hospitalar. A recomendação da lei é que também sejam estudadas alternativas para que as ações sejam partilhadas entre as diversas esferas do governo. Assevera-se ainda a importância de que a geriatria seja considerada uma especialidade médica e que sejam realizados estudos para a prevenção de doenças. No campo da educação, é feita uma série de recomendações: adequação do currículo a idosos que desejam estudar, inserção nos currículos escolares de temas relacionados ao envelhecimento, para que assim o preconceito em relação aos idosos seja extinto, inserção de disciplinas de gerontologia, geriatria nos currículos dos cursos superiores, utilização dos meios de comunicação social para discussão sobre o envelhecimento, oferecendo de informações via sistema à distância para idosos e criação de universidades abertas para a terceira idade. No campo do trabalho e da previdência social, recomenda-se a intervenção com o objetivo de criar mecanismos para a inclusão do idoso no mercado de trabalho, além de recomendar-se que o idoso seja priorizado no que diz respeito ao acesso à previdência, e destaca-se ainda que os idosos precisam ser preparados para a aposentadoria por pelo menos 2 anos antes do seu desligamento do trabalho.
Em relação à habitação, em relação ao urbanismo, reza a lei que nos programas habitacionais deve ser destinado um percentual de habitações em regime de acomodado aos idosos. Também destaca-se que a necessidade de adaptar as moradias, diminuindo as barreiras arquitetônicas que porventura dificultem o trânsito dos idosos. É feita menção ainda à elaboração de critérios para o acesso à habitação por parte dos idosos. No que concerne à cultura, esporte, lazer, é enfatizada a necessidade de que o idoso acesse os bens culturais da nossa sociedade, participando inclusive de eventos culturais e também desenvolvendo atividades relacionadas à cultura. Também é destacada a importância da participação dos idosos em programas de lazer e esporte, ressaltando o valor da transmissão da cultura por meio do registro da memória dos idosos. E, por fim, em relação à justiça, destaca-se a importância da defesa dos direitos, sobretudo no sentido de evitar a ocorrência de abusos e lesões dos idosos. Por meio do desenvolvimento dessas atividades em cada área, seria possível a organização da Política Nacional do Idoso, com tal objetivo, ou seja, de executar o PNI. No ano de 2003 foi criada uma nova lei, a Lei 10.741. A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, foi organizada com o objetivo de regulamentar os direitos dos idosos, e não apenas os idosos pobres, pois busca proteger todos os idosos brasileiros. O texto legal em questão compreende como idosa a pessoa que possua mais de 60 anos de idade, assim como na lei estudada anteriormente, a Política Nacional do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, busca assim garantir todos os direitos fundamentais da pessoa idosa, preservando sua saúde física, sua saúde mental, em condições de liberdade, ou conforme reza o artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, inclusive da proteção integral sobre a qual versa essa legislação, que lhe assegure todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física, sua saúde mental, para seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, e condições de liberdade e dignidade. Além disso, compete não apenas ao Estado, mas à família, à sociedade e à comunidade geral, o empreendimento de todos os esforços necessários à proteção dos direitos dos idosos. Lei 10.741 do ano de 2003 ainda assegura e assevera alguns pontos já tratados na Política Nacional do Idoso, que é: por exemplo, ao destacar no parágrafo único do artigo 3º que os idosos têm prioridade absoluta no atendimento em órgãos públicos, na formulação de políticas sociais, na destinação de recursos para as ações propostas em política social, na consolidação de formas de convivência com gerações mais jovens, no atendimento familiar em vez do atendimento asilar, na capacidade de recursos humanos para atender esse público-alvo, no estabelecimento de dispositivos para a divulgação do processo de envelhecimento, na garantia de acesso a serviços de saúde, assistência social e também no recebimento da restituição do imposto de renda. Ainda destaca a lei a importância de que o idoso não seja alvo de qualquer tipo de violência, ou conforme lemos no artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma de lei. No entanto, infelizmente, nos dias atuais, temos visto ainda muitas circunstâncias de violência contra idosos, sendo que essas situações não têm sido minimizadas. Por enquanto, mesmo com a ampla legislação que busca minimizar a ocorrência de tais situações, infelizmente acontece muito disso, né, gente? Então vejamos uma notícia que aconteceu aí contra o idoso. Eventos em Brasília alertam para a violência contra os idosos. Brasília, com a apresentação de palestras e peças de teatro educativo, começou hoje, dia 11, no Distrito Federal, a Semana de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. O objetivo da campanha promovida pela Secretaria Especial do Idoso é alertar e envolver a sociedade na erradicação de todas as formas de agressão enfrentadas pelas pessoas da terceira idade, disse o secretário do Idoso, Ricardo Quirino. A programação completa pode ser consultada no site da Secretaria da Internet. A campanha
prossegue até o dia 15 em atividades em vários locais da capital federal. De acordo com Ricardo Quirino, a violência contra idosos vem crescendo com o próprio aumento da população da terceira idade e com a maior percepção da sociedade quanto ao problema. Graças às campanhas de conscientização, as pessoas estão denunciando mais. No entanto, a violência contra o idoso é muito complicada de identificar. Dificilmente a vítima faz as denúncias, que geralmente vêm de terceiros. Mais de 90% das agressões estão no ambiente familiar e envolve a violência física, a violência psicológica e a violência financeira. Então, o idoso acaba se tornando refém dos familiares, contou Quirino. O secretário do idoso explicou que as denúncias chegam à secretaria por meio da ouvidoria e depois são caminhadas para os órgãos competentes, como a Central Judicial do Idoso, instalada no terceiro andar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, e o Ministério Público. Aquelas queixas que identificamos como caso de polícia, encaminhamos para os órgãos policiais. Temos trabalhado contra a violência contra o idoso e eles merecem sim os idosos respeito. Os maus tratos contra idosos são crime e a melhor maneira de proteger os idosos é denunciar, afirmou o segundo Quirino. Dependendo do caso, o agressor pode até pegar 12 anos de prisão por maltratar um idoso ou deixá-lo de comer ou deixar de fazer com que ele tenha suas necessidades aí, capacitadas. De acordo com a delegada Ana Cristina Santiago, a Delegacia da Mulher do Distrito Federal tem um olhar diferenciado para a violência contra a mulher e o idoso e está preparada para atender essas vítimas. Foram criadas em todas as delegacias seções diferenciadas para atender os idosos. O ponto positivo é a abrangência de encarar a violência contra a mulher e contra o idoso, ressaltou ela. Agora, vamos pensar, qual a importância desse tipo de intervenção na garantia dos direitos dos idosos? No entanto, há que considerar que essa legislação busca garantir a proteção dos direitos do idoso, mesmo que nem sempre isso seja possível. No caso, a Lei 10.741 do ano de 2003 orienta ainda quanto à necessidade da preservação dos direitos fundamentais, das medidas de proteção, da política de atendimento, do acesso à justiça e ainda da questão dos crimes que os idosos podem sofrer. Não temos como detalhar todos os aspectos que são tratados nessa lei, mas passaremos a descrever alguns pontos que são tidos por nós como relevantes para a compreensão do referido arcabouço legal. Para começar, cabe destacar, prezado aluno, que enquanto direitos fundamentais temos o direito à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, alimentos, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização, trabalho, previdência social, assistência social, habitação e transporte. No âmbito da garantia à vida, é posto que compete ao Estado, ao poder público, proteger a vida e a saúde dos idosos por meio da consolidação de uma gama de políticas sociais. Na sequência da referida lei, é feita a menção de que a saúde dos idosos deve ser garantida pelo Estado por meio dos serviços prestados no SUS, sendo que se destaca a importância de desenvolver programas de caráter preventivo, além da manutenção da saúde do idoso. No que concerne à saúde, ainda é feita uma recomendação para que os serviços médicos, e não apenas os prestados no âmbito do SUS, notifiquem as autoridades competentes sobre casos em que for constatada a ocorrência de violência contra idosos. Em relação a respeito, liberdade e dignidade, o Estatuto do Idoso disciplina que liberdade não está restrita à compreensão do direito de ir e vir, mas incorpora também os aspectos postos no artigo 10º. Primeiro, onde lemos a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Segundo, opinião e expressão. Terceiro, crença e culto religioso. Quarto, prática de esporte e de diversões. Quinto, participação da vida familiar e comunitária. Sexto, participação da vida política na forma de lei. Sétimo, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Brasil 2003. Já o direito a respeito está relacionado à manutenção da integridade física, psíquica e moral do idoso, sendo necessária para isso a preservação de sua imagem, de sua identidade e também de sua autonomia. Já o respeito à dignidade está inventariado na necessidade de colocar o idoso a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Brasil 2003, artigo 13º. Em relação à questão de alimento, para o Estatuto do Idoso, a obrigação de prestar alimentos é solidária, ficando a critério do idoso escolher entre aqueles que irão cuidar de sua alimentação, ou seja, trata-se de uma responsabilidade social. No que diz respeito à educação, cultura, esporte e lazer, compete ao poder público criar mecanismo que possibilite o acesso do idoso a atividades de tal natureza. Para isso, deve-se adequar currículos, criarem-se cursos especiais que trabalhem aspectos tecnológicos comuns à sociedade, mas ainda incomuns a alguns idosos, e deve ainda ser observado que o idoso possui desconto de 50% em atividades culturais que sejam pagas. Ainda no âmbito educacional, evoca-se a necessidade da universidade. O carro não sai dali não, tá bom. No que diz respeito à educação, cultura, esporte e lazer, compete ao poder público criar mecanismos que possibilitem o acesso do idoso a atividades de tal natureza. Para isso, deve-se adequar currículos, criarem-se cursos especiais que trabalhem aspectos tecnológicos comuns à sociedade, mas ainda incomuns a alguns idosos, e deve ainda ser observado que o idoso possui desconto de 50% em atividades culturais que sejam pagas. Ainda no âmbito educacional, evoca-se a necessidade de universidade aberta para a terceira idade e ressalta-se a importância de que o ensino formal seja discutido o envelhecimento e que sejam usados os meios de comunicação social com finalidade didática, assim como já sumariado na Política Nacional do Idoso. A questão da profissionalização no Estatuto do Idoso aparece como chamado para a inclusão dos idosos no mercado de trabalho, observadas as suas condições para tanto. O estudo ressalta ainda a importância de não ser permitida a discriminação de qualquer natureza e reforça a relevância do papel do Estado em realizar a profissionalização dos idosos, além de também ressaltar igualmente a Política Nacional do Idoso, a importância de prepará-los para a aposentadoria. Cabe ainda ao Estatuto estimular a empresa privada a realizar a inclusão de idosos no mercado laboral. A assistência social, segundo o Estatuto do Idoso, deve ser prestada no âmbito do que está disposto pela Lei Orgânica da Assistência Social, ou Lei 8.742 de 93, e ainda assegurando o que é posto pela Política Nacional do Idoso e do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, no âmbito de assistência social especificamente, destaca-se a importância do benefício de prestação continuada, ou BPC, que consiste no fornecimento de uma pensão equivalente a um salário mínimo para os idosos com 65 anos de idade ou mais e que possua uma renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Ao explicar os serviços que são organizados no âmbito da assistência social, iremos detalhar as informações sobre esses benefícios. Também é junto aos dispositivos relacionado à assistência social que é feita menção à intervenção desenvolvida por prestadoras de serviços de longa permanência para idosos, indicando que todas essas prestadoras precisam firmar convênio com os idosos, que inclusive é permitido que tais instituições sejam custeadas com no máximo 70% da renda dos atendidos. É regra também que ao realizar o acolhimento, a instituição torna-se responsável por atender às necessidades dos acolhidos, visto que tal serviço caracteriza a dependência dos atendidos em relação ao serviço. Página 49. A questão habitacional tratada no Estatuto do Idoso reforça a relevância de que os idosos residam em moradia com condições dignas e reiterem mais uma vez que o atendimento via acolhimento institucional só deve acontecer quando o idoso não possuir grupo familiar, for vítima de abandono ou só se for constatada carência de recursos por parte da família. Caso contrário, o idoso deve ser mantido em residência da família, que deve possuir condições que favoreçam o seu bem-estar. Há uma importante conquista em relação aos programas habitacionais que são obrigados a conceder habitações para idosos. No caso, o artigo 38 diz que, nos programas habitacionais
públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observando o seguinte: primeiro, reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos, redação dada pela Lei nº 12.418 de 2011. Segundo, implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. Terceiro, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso. Quarto, critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo, incluindo pela Lei 12.419 de 2011, Brasil 2003. Nesse sentido, os programas habitacionais têm obrigatoriedade que destinar o percentual de 3% para idosos. Nesse caso, os imóveis que forem financiados devem ser financeiramente acessíveis a tal público-alvo. A habitação também incorpora a consolidação do entorno, ou seja, do espaço além da casa, para que os idosos possam transitar de maneira adequada além do espaço residencial. No caso do transporte, o Estatuto do Idoso também dispõe sobre uma série de direitos. No caso, reza o documento que os maiores de 65 anos de idade têm gratuidade nos transportes públicos, urbanos e semiurbanos, bastando para isso apresentar um documento que comprove a sua idade. Para isso, devem ser reservados ao menos 10% dos assentos dos veículos. O transporte coletivo intraestadual, no entanto, tem uma especificidade descrita no artigo 40. Primeiro, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Segundo, desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Como visto, não são todos os idosos que conseguem usufruir deste benefício. Para cada veículo deve haver uma reserva de 2 vagas apenas, e somente para os idosos que possuírem renda inferior a 2 salários mínimos. Para os que extrapolarem a quantidade delimitada por veículo, há um desconto de 50% e não a isenção total do valor da passagem. Infelizmente, no entanto, em muitos lugares ainda temos esse direito sendo negligenciado, seja pelas empresas de ônibus, seja por motoristas. Isso não restringe o transporte interestadual, mas muitas vezes é o transporte urbano, ou seja, dentro do próprio município. Alguns entes federados, no entanto, têm organizado mecanismos para punir essas práticas, mas infelizmente isso ainda não se mostrou suficiente para coibir de modo satisfatório essa negligência do direito constituído no Estatuto do Idoso. E aí nós paramos na página 50, até mais.